Olá, seja bem-vindo ao programa A Mensagem. É uma alegria poder estar consigo. Eu creio que Deus tem hoje uma palavra especial para o seu coração. E a pergunta que vamos considerar nesta mensagem é simples, mas profundamente séria. Será possível caminhar com Deus sem estar em sintonia com Deus? Já alguma vez tentou caminhar com alguém e percebeu que, embora estivessem lado a lado, não estavam realmente em sintonia? Talvez uma caminhada simples, talvez numa viagem, talvez num momento da vida. Um quer ir mais depressa, o outro quer ir mais devagar, um quer parar, o outro quer continuar. E ao fim de algum tempo, torna-se evidente que caminhar juntos exige mais do que proximidade. Exige acordo, exige direção comum, exige sintonia. Há uma imagem muito simples que ajuda a perceber isso. Um pai decidiu levar o filho pequeno a fazer uma caminhada. Era um dia bonito, o céu estava limpo e no início tudo parecia fácil. O menino começou entusiasmado a olhar para tudo, a fazer perguntas, a correr um pouco mais à frente. Mas à medida que o caminho subia, o ritmo foi mudando. O pai continuava firme, mas o filho começou a cansar-se e a certa altura parou. Olhou para o pai e disse: "Pai, eu já não consigo." O pai aproximou-se, baixou-se ao nível dele e respondeu com ternura: "Então vamos juntos, vamos ao meu ritmo." Pegou-lhe a sua mão e continuaram a caminho. Não mais à frente, não mais atrás, mas juntos. E sabe o que fez toda a diferença? Não foi a força do menino, não foi a sua experiência, não foi a sua resistência. Foi o facto de ele ter aceitado alinhar-se com o pai. Foi o facto de ele ter deixado de insistir no seu próprio ritmo para passar a caminhar em sintonia com aquele que sabe o caminho. E esta imagem ajuda-nos a entrar na mensagem de hoje, porque há muitas pessoas que até acreditam em Deus, que falam de Deus e até procuram Deus em certos momentos da vida, mas nunca aprendem verdadeiramente o que significa andar com Deus. E há uma grande diferença entre saber que Deus existe e caminhar em comunhão com Deus. Há uma grande diferença entre pedir a bênção de Deus para os nossos planos e submeter os nossos passos à vontade de Deus. E é precisamente por isso que o profeta Amós faz uma pergunta tão pequena no tamanho, mas tão profunda no significado. E em Amós, no capítulo 3 e no versículo 3, nós lemos aquilo que nos diz a palavra de Deus: "Andarão dois juntos se não estiverem de acordo?" Esta não é apenas uma pergunta para ser respondida com a razão, mas é uma pergunta que nos obriga a olhar para dentro, porque o texto está a dizer-nos que não há verdadeira caminhada sem acordo, não há verdadeira comunhão sem sintonia, não há verdadeiro andar com Deus quando nós insistimos em seguir apenas o nosso próprio caminho. Sabe, nós vivemos num tempo em que muita gente quer Deus por perto, mas sem mudança de vida. Quer segurança, mas sem entrega. Quer consolo, mas sem obediência. Quer a companhia de Deus, mas não quer caminhar na direção de Deus. E o versículo confronta-nos precisamente com isso. É porque andar com Deus não é apenas dizer que se acredita nele, andar com Deus é aceitar a sua direção, é reconhecer que ele sabe melhor, é colocar a nossa vontade debaixo da sua vontade, é deixar de pedir que Deus acompanhe os nossos passos e começar a pedir que os nossos passos acompanhem Deus. E talvez a pergunta mais importante nesta mensagem não seja apenas se acredita em Deus. Talvez a pergunta mais importante seja esta: está realmente a caminhar com Deus? Está em sintonia com Ele? Estás a andar na direção que Ele quer para a sua vida? Ou apenas a viver ao seu ritmo, ao seu modo, à sua maneira, esperando que Deus o acompanhe quando for mais conveniente? Hoje eu gostava de partilhar consigo, a partir deste pequeno versículo, 3 verdades simples, mas muito importantes, sobre o que significa andar com Deus. Porque caminhar com Deus é possível. Caminhar com Deus exige acordo. Caminhar com Deus transforma a vida de quem decide fazê-lo. Vamos então ao ponto número 1.
É possível andar com Deus. A primeira verdade que este texto nos ensina, ou que nos apresenta, é muito simples, mas profundamente encorajadora, porque é possível andar com Deus. Quando nós lemos a pergunta de Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A própria pergunta, ela pressupõe algo muito importante. É possível sim andar com Deus. Caso contrário, a pergunta não faria sentido. Deus não está a falar de algo impossível, Ele está a falar de uma relação real, concreta e acessível. E, no entanto, na prática, muitas pessoas vivem como se isso não fosse verdade. Olhamos para Deus como alguém distante, inacessível, quase impossível de alcançar. Pensamos nele como santo demais, elevado demais, separado demais da nossa realidade. E acabamos por viver a fé como algo ocasional, algo que visitamos, mas não como algo que vivemos diariamente. Mas a Bíblia mostra-nos exatamente o contrário. A Bíblia mostra-nos que Deus sempre desejou caminhar com o ser humano, comigo, consigo. Desde o início esse foi o plano. Desde o Jardim do Éden, Deus não era apenas adorado, Deus caminhava com o ser humano, com Adão e Eva. Havia proximidade, havia relacionamento, havia comunhão. A presença de Deus não era uma presença distante, mas era uma presença próxima. E mesmo depois do pecado, Deus nunca desistiu desse propósito. Ao longo da Bíblia, nós encontramos pessoas reais, com falhas, com limitações, com lutas, que aprenderam a andar com Deus. E uma dessas pessoas é Enoque. E a Bíblia diz-nos exatamente em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 24, diz que Enoque andou com Deus. É realmente uma frase simples, mas profundamente rica. Não diz que Enoque foi perfeito, não diz que Enoque nunca falhou, não diz que ele teve uma vida fácil. Diz apenas isto: ele andou com Deus. E isto mostra-nos algo muito importante. Andar com Deus não é reservado a pessoas especiais. Não é para uma elite espiritual. Não é apenas para líderes, para pastores ou pessoas mais religiosas. Mas é para pessoas normais, com vidas reais, com desafios reais. E isto é confirmado ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 13 e no versículo 4, a palavra de Deus, ela diz-nos: e andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, e guardareis os seus mandamentos. E depois diz: e ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Repare, andar após o Senhor, diz o texto. Aproximar-se dele, ouvir a sua voz. Isto não é uma linguagem simbólica apenas. É uma linguagem de relacionamento, de relação. E é aqui que nós precisamos de compreender algo essencial. É que andar com Deus significa viver, não significa, aliás, viver sem problemas. Não significa ter sempre respostas. Não significa que tudo corre bem, mas significa que no meio de tudo isso há uma presença constante. Há alguém que caminha conosco, alguém que orienta, alguém que sustenta, alguém que fortalece. E talvez seja importante dizer isto de uma forma clara. Andar com Deus não é um momento, é um processo. Não acontece apenas num dia especial, não acontece apenas numa decisão emocional, mas é algo que se constrói dia após dia, escolha após escolha, passo após passo. Tal como numa caminhada, não se chega ao destino com um único passo, mas chega-se caminhando, não é? E na vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Há dias em que é mais fácil, há dias em que é mais difícil. Há momentos em que nós sentimos mais a presença de Deus e há outros momentos em que parece mais distante. Mas andar com Deus é continuar, é não desistir, é manter o coração voltado para Ele, mesmo quando não sentimos tudo como nós gostaríamos. E há algo muito bonito nesta ideia de caminhar, porque caminhar implica relação, implica proximidade, implica
tempo, gastar tempo. Não se caminha com alguém sem presença. Não se caminha com alguém sem à distância, não é? Caminhar com Deus implica parar, implica ouvir, falar, implica estar, implica oração, não apenas como um ritual, mas como um diálogo. Implica a palavra, não apenas como leitura, mas como alimento. Implica sensibilidade à voz de Deus nas pequenas decisões do dia a dia. E é aqui que muitos falham. Não porque não queiram Deus, mas porque não param para caminhar com Deus. Vivem com pressa, vivem ocupados, vivem distraídos e acabam por viver sem essa comunhão que Deus deseja. Mas a boa notícia é esta, é que Deus está disponível, Deus continua a chamar, Deus continua interessado em caminhar consigo e é como dizia uma escritora, Ellen White, ela dizia, o maior privilégio é o dever do ser humano andar com Deus. Não importa como está a sua vida neste momento, não importa se sente que está perto ou longe de Deus, não importa se já tentou antes e falhou, a possibilidade de andar com Deus ela continua aberta, porque não depende da sua perfeição, mas depende da tua decisão, da sua decisão. E hoje, talvez o primeiro passo não seja complicado, talvez seja simplesmente este, dizer a Deus, eu quero caminhar contigo. E quando alguém decide isso, a caminhada começa. A segunda nota deste texto é que andar com Deus exige acordo. A segunda verdade que nós encontramos neste texto é talvez a mais desafiadora. Andar com Deus exige acordo. O versículo não diz apenas que é possível caminhar com Deus, mas ele faz uma pergunta muito direta. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E a resposta é evidente. Não é possível. Duas pessoas podem até começar a caminhar juntas, mas se elas não estiverem alinhadas, mais cedo ou mais tarde elas vão afastar-se. Ou alguém muda o ritmo, ou alguém muda a direção, ou simplesmente deixam de caminhar juntos. E é exatamente aqui que está o grande desafio da vida espiritual. Porque muitos querem Deus, mas não querem acordo com Deus. Querem a presença, mas não querem direção. Querem a bênção, mas não a vontade. Querem que Deus acompanhe os seus passos, mas não estão dispostos a ajustar os seus passos aos passos de Deus. E isto é muito mais comum do que parece. Há pessoas que dizem que andam com Deus, mas continuam a viver segundo os seus próprios critérios. Continuam a caminhar com base apenas naquilo que sentem, naquilo que querem, naquilo que acham que é melhor. E quando a vontade de Deus não coincide com a sua vontade, eles escolhem seguir o seu próprio caminho. Mas caminhar com Deus não funciona assim. Andar com Deus implica alinhamento, implica reconhecer que Ele sabe o que é melhor, implica aceitar que a vontade de Deus é mais sábia do que a nossa vontade, implica confiar mesmo quando nós não entendemos tudo. E este é um ponto profundamente espiritual, porque mexe com o nosso ego, mexe com a nossa autonomia, mexe com o nosso desejo de controlar a vida. Desde o início, o grande conflito espiritual foi exatamente este. Quem decide? Deus ou o ser humano? E andar com Deus é, no fundo, responder a essa pergunta todos os dias. Não é apenas uma decisão no início da caminhada, mas é uma decisão contínua. Em cada situação, escolher dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isto aplica-se às áreas mais concretas da vida, aplica-se às decisões que nós tomamos, aplica-se à forma como nós tratamos as pessoas, aplica-se às escolhas que nós fazemos quando ninguém está a ver, aplica-se à forma como nós reagimos quando nós somos contrariados, porque o acordo com Deus não é apenas teórico, mas é prático. Há momentos em que a vontade de Deus é clara, mas exige mudança. Exige até renúncia, exige sair da nossa zona de conforto. E é nestes momentos que se vê se nós estamos realmente a caminhar com Ele, ou se nós estamos apenas a caminhar, ou apenas a caminhar ao nosso lado. Talvez alguém pense, mas isso é difícil. E é verdade, porque andar com Deus nem sempre é fácil. Porque muitas vezes implica transformação, implica deixar para trás coisas que nos parecem naturais, implica crescer, amadurecer, aprender, a confiar. Há algo importante que nós não podemos esquecer. O acordo com Deus não é para nos limitar, mas é para nos conduzir ao melhor. Quando Deus nos chama a alinhar com Ele,
Não está apenas a tirar-nos algo de bom, mas está a proteger-nos de algo que nos pode destruir, está a guiar-nos para algo que realmente tem valor. Tal como um pai orienta um filho, não apenas para o restringir, mas para o proteger, para o ajudar a crescer. Deus também nos orienta com amor. E é aqui que entra o ponto mais importante. É que o problema não é quando nós não entendemos tudo, o problema é quando nós, mesmo sem entender, decidimos não confiar. Porque o acordo com Deus não depende de compreendermos tudo, mas depende de nós confiarmos nele. E talvez hoje haja áreas da sua vida onde este acordo precisa de acontecer. Talvez haja decisões que sabe que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Talvez hajam atitudes que precisam de ser ajustadas. Talvez haja caminhos que precisam de ser revistos. E a pergunta não é complicada. Estás disposto a alinhar a sua vida com Deus? Está disposto a fazer isso? Porque caminhar com Deus não é apenas dizer que acredita, mas é viver de acordo com Ele. E quando esse acordo acontece, algo muda. A caminhada deixa de ser pesada e passa a ter direção. Deixa de ser confusa e passa a ter propósito. E, acima de tudo, deixa de ser solitária, porque passamos a caminhar verdadeiramente com Deus. A terceira nota deste texto, que este texto nos apresenta, é esta, é que andar com Deus implica uma decisão diária. Quando o profeta Amós coloca a pergunta, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, ele não está apenas a falar de um momento pontual. No contexto do livro, esta pergunta faz parte de uma sequência de imagens que mostram uma realidade muito clara. Nada acontece por acaso. Há sempre uma relação. Há sempre uma ligação entre causa e efeito. E neste caso, a ideia é simples. Não há caminhada sem concordância. Não há comunhão sem alinhamento. Amós está a falar a um povo que continuava a ter práticas religiosas, mas que já não vivia em sintonia com Deus. Era um povo que mantinha rituais, mas tinha perdido a comunhão. E por isso Deus levanta esta questão. Como é que podem dizer que caminham comigo se já não estão de acordo comigo? E esta pergunta continua a ser extremamente atual. Porque é possível manter uma aparência de fé sem caminhada real com Deus? É possível continuar a frequentar, a participar e até mesmo a falar de Deus e ao mesmo tempo viver longe da sua vontade? E é por isso que andar com Deus não é apenas uma decisão inicial, é uma decisão que se renova todos os dias, mas na linguagem bíblica, andar não significa apenas deslocar-se, significa viver, significa conduzir a vida, significa escolher um caminho. Por exemplo, em Miqueias 6:8, a Bíblia nos diz lá na sua palavra que Deus declarou também, no texto bíblico de Miqueias 6:8, nós podemos encontrar, dizendo, o texto bíblico diz, e Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Repara na expressão, andar humildemente com o teu Deus. Isso não é um momento isolado, é um estilo de vida. É uma caminhada constante, é viver com Deus no dia a dia. E quando nós pensamos nisto, há uma figura bíblica que se destaca de uma forma muito especial. Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Não diz que Enoque fez grandes milagres. Não diz que Enoque liderou multidões. Não diz que Enoque teve uma posição de destaque visível. Mas diz algo muito mais profundo. Ele andou com Deus. E isto é extraordinário. Porque Enoque viveu num tempo difícil, num mundo que se afastava cada vez mais de Deus. E mesmo assim, ele escolheu caminhar em sintonia com Deus. Mas como é que isso aconteceu? Não foi num dia, não foi num momento isolado, mas foi ao longo da sua vida, foi na rotina, foi nas decisões diárias. Enoque decidiu, todos os dias, viver com Deus. Decidiu alinhar a sua vida com Deus, decidiu caminhar na mesma direção que Deus. E esse é o ponto. Andar com Deus não acontece por acaso, acontece por decisão. Todos os dias tomamos decisões, algumas grandes, outras pequenas, algumas conscientes, outras quase automáticas, mas todas elas vão moldando o caminho que seguimos. E a pergunta que este texto nos coloca é esta. Em cada decisão,
estamos a caminhar com Deus. Quando escolhemos como reagir a alguém, estamos a caminhar com Deus. Quando tomamos decisões no trabalho, na família, nos relacionamentos, estamos a caminhar com Deus. Quando ninguém está a ver, estamos a caminhar com Deus. Porque é nestes momentos simples, aparentemente pequenos, que a caminhada se define. Não é apenas nos grandes momentos espirituais, é na rotina e é nessa caminhada que a vida é transformada. Chegamos ao final desta mensagem, mas na verdade chegamos ao ponto mais importante, porque tudo o que vimos hoje leva-nos a uma decisão. Começamos com uma pergunta simples, mas profundamente desafiadora. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Que realmente nós possamos refletir sobre estas três verdades muito claras. É possível andar com Deus. Deus não está distante. Deus não está inacessível. Deus continua a desejar caminhar com cada um de nós. Tal como caminhou com Enoque, tal como ao longo da Bíblia nós vemos homens e mulheres que viveram em comunhão com Ele, também hoje Deus continua a clamar, a chamar, anda comigo. A segunda verdade é que andar com Deus exige acordo. Não é possível caminhar com Deus e ao mesmo tempo viver apenas à nossa maneira. Não é possível querer a presença de Deus e sem aceitar a sua direção. Andar com Deus implica alinhar a vida com Ele e a confiar na sua vontade e a reconhecer que Ele sabe melhor. E a terceira é que andar com Deus implica uma decisão diária. Não é apenas um momento, não é apenas um dia. É uma caminhada contínua, feita de pequenas decisões, de escolhas simples, de passos dados todos os dias na direção de Deus. E é aqui que nós voltamos à imagem do início. Aquele menino caminhava com o pai no início. Ele queria ir ao seu ritmo, ele queria correr à frente, queria explorar, fazer o seu caminho à sua maneira. Mas chegou um momento em que ele já não conseguia. Cansou-se, parou e foi nesse momento que o pai se aproximou e disse: vamos juntos ao meu ritmo. E foi quando o menino decidiu alinhar-se com o pai que ele conseguiu continuar. Talvez seja esta a imagem mais simples e mais profunda desta mensagem, porque muitos de nós estamos exatamente assim. Vivemos ao nosso ritmo, tentamos fazer o nosso caminho, a tomar as nossas decisões à nossa maneira e muitas vezes a sentir-nos cansados, confusos, subcarregados. Mas Deus continua a aproximar-se e continua a dizer: vamos juntos, não ao teu ritmo, não à tua maneira, mas ao meu caminho. Isso não é uma limitação, mas é um convite a viver com direção, um convite a viver com propósito, um convite a viver com segurança. E talvez hoje Deus esteja a falar consigo de uma forma muito especial. Talvez esta mensagem não seja apenas mais uma reflexão, mas seja um chamado a começar a caminhar com Deus. Que Deus o abençoe e que nesta sua caminhada possa verdadeiramente sentir essa presença maravilhosa de Deus que quer também caminhar consigo.